Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos um conteúdo chamado Figuras de Linguagem. Você sabe o que é uma figura de linguagem? Você já estudou o que é figura de linguagem? Vamos aprender agora? Vem comigo! Então, figura de linguagem. O que são as figuras de linguagem? Temos aí. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Ou seja, através das figuras de linguagem a gente consegue dar uma ênfase maior para aquilo que a gente quer falar, para a mensagem que a gente quer transmitir e dar uma estética melhor a essas frases, com entonações, com formas de falar que o outro pare, reflita, pense. Tem informações que ficam ali na entrelinhas, escondidas, então nós vamos estudar cada figura de linguagem separadamente. Na aula de hoje a gente vai estudar as principais figuras de linguagem que mais utilizamos no dia a dia e os recursos que mais utilizamos na nossa escrita do dia a dia. Porque muitas vezes nós fazemos uso dessas figuras de linguagem e não percebemos. Então vamos hoje estudar e de agora em diante perceber quando a gente utilizar esses recursos nos nossos textos ou até na nossa fala. Tudo bem? Então temos lá. Então, as figuras de linguagem são classificadas em... Temos aí a primeira delas, que são as figuras de palavras. O que seriam as figuras de palavras? Elas são associadas ao significado das palavras. Então, as figuras de palavras elas vão estar diretamente associadas ao significado. A próxima que nós temos são as figuras de pensamento, que são associadas às ideias e pensamentos. A próxima que nós temos são as figuras de sintaxe, que elas interferem na estrutura gramatical na lei do texto, no momento de escrita. E temos as figuras de som, que elas são associadas à sonoridade das palavras. Vamos estudar cada classe dessa separadamente. Dentro de cada classe nós vamos ver as subdivisões, porque dentro de cada classe nós vamos ter figuras de linguagem diferentes. Vamos começar agora pelas figuras de palavras. Vamos lá. Figuras de palavras. Temos a primeira delas, que é a comparação. Essa é a mais utilizada no nosso dia a dia. O que é a figura de linguagem comparação? Neste caso, são utilizados conectivos de comparação. Quais são esses conectivos, professor? São esses que estão na tela. Como, assim, tal qual. Ou seja, nós utilizamos esses conectivos para comparar. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Ou seja, perceberam o como ali que está grifado? Então, jabuticabas, tem condição de os olhos serem como jabuticaba, mas fizemos a comparação. Então, nós temos aí a figura de linguagem, comparação, comparando os olhos de uma pessoa com jabuticabas. Então, essa é a figura de linguagem, comparação. A próxima que nós temos, que é semelhante à comparação, que eu quero que vocês observem direitinho, é a metáfora. A metáfora ela se assemelha à comparação. Por que, professor? Vejamos. Representa uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo comparativo fica subentendido na frase. O que é algo subentendido? A gente não vê, porém a gente subentende, a gente entende sem ver. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Essa frase aí quis dizer o quê? A vida é como uma nuvem que voa. Então perceba o como ali seria uma espécie de comparação. A gente não vai utilizar o como, porém esse como ele está subentendido. A vida é uma nuvem que voa. Na comparação nós temos esses conectivos, como, assim, tal qual. Já na metáfora nós não vamos ter esses conectivos. Nós já vamos ter o texto direto, como a vida é uma nuvem que voa. Então perceberam aí a diferença entre comparação e metáfora. Então já tivemos aí duas figuras de linguagem distintas. A comparação e a metáfora. Acredito que vocês já tenham utilizado no dia a dia de vocês com certeza. Vamos para a próxima figura de linguagem, que nós temos aí a metonímia. O que é a metonímia? Vejamos. São palavras que fazem referência a uma outra coisa que, em geral, é entendida por todos tal como. Exemplo, um produto pela marca. Ou seja, nós temos um produto, só que a gente conhece mais pela marca, mas não pelo nome do produto. Exemplo, esqueci de comprar Bombril. Quando você fala esqueci de comprar Bombril, você não compra a marca Bombril.
Você não está comprando a Bombril, você está comprando o quê? A lã de aço Bombril, que é da marca Bombril. Então a marca é Bombril, porém a gente utiliza o termo o quê? Bombril. Então a metonímia é essa junção, é essa coisa da gente usar o nome da marca do produto como se fosse o produto. Próxima, nós temos aí a sinestesia, que é o que? Acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Com aqueles olhos frios. É possível ter olhos frios? A gente consegue ter olhos frios? Então o que? A sinestesia ela acontece pela associação de sensações de órgãos de sentidos diferentes. Então tivemos sentidos diferentes. Com aqueles olhos frios. Com aqueles olhos frios. Como assim? Então a sinestesia nada mais é do que essa associação aí que nós fazemos, que significa a frieza. No caso aí dessa frase nós temos aí a frieza que está associada ao tato e não à visão, né? O tato de quê? De frio, de você sentir o frio. Agora nós vamos ver as figuras de pensamento, né? A primeira delas é a ironia, que é muito utilizada, né, no nosso dia a dia. Aí, o que quer dizer a ironia? Dizemos algo contrário àquilo que afirmamos, ou seja, a gente quer dizer algo, mas num tom um pouco mais sarcástico, num tom mais debochado, às vezes, você ironiza aquilo que você realmente quer dizer. Como, por exemplo, nós temos aí, nunca comi um bolo tão maravilhosamente queimado. E aí, um bolo queimado, ele é maravilhosamente? Né? Então existe um tom de ironia aí, porque normalmente um bolo que está queimado ele não tem um sabor tão agradável assim. Então a gente vai falar que comer um bolo maravilhosamente queimado? Não, então estamos utilizando desse recurso da figura de linguagem, utilizando o que? A ironia. Próximo que nós temos aí é o paradoxo. O que seria esse paradoxo? Vejamos. O discurso ele apresenta ideias opostas. Exemplo. É ferida que dói e não se sente. Essa frase é de Luiz Camões. É ferida que dói e não se sente. Você já teve uma ferida que estava doendo e você não estava sentindo? Como posso estar sentindo dor? É uma ferida que dói e não se sente? Que dor é essa que me diz que dói, mas eu estou sentindo e não se sente, na verdade? Se dói é porque eu estou sentindo. Então percebam aí esse paradoxo que existe entre essa construção de frase. É ferida que dói e não se sente. É um discurso, ou seja, então o paradoxo é um discurso de ideias opostas. Porém, faz todo sentido porque a gente vai levar isso para além do que está escrito na palavra, né? A gente vai tirar uma interpretação além do que está escrito. Outro recurso que nós temos é o eufemismo. O que seria o eufemismo? Vejamos. O discurso o eufemismo é o discurso com a intenção de amenizar uma informação. Ou seja, quando eu quero transmitir uma mensagem para alguém, é uma mensagem triste muitas vezes, eu tento amenizar ela de algum modo. Por exemplo, por favor, convide-o a sair. Ou seja, eu quero que alguém saia daquele recinto, daquele local. Então, estou vindo aqui de forma amenizadora, apaziguadora, e eu chego e falo, por favor, convide-o a sair. Então, de forma amenizada, eu estou solicitando que alguém se retire daquele local. Próximo exemplo que nós temos aí é seu amigo descansou. Então nós utilizamos isso daí para dizer o quê? Seu amigo morreu, seu amigo faleceu. Então, para não falar de uma forma mais que dê um baque na outra pessoa, a gente fala seu amigo descansou. Né? Então esse é o recurso do eufemismo, é amenizar a mensagem que eu quero passar. A próxima figura de linguagem que nós temos é a hipérbole. O que seria a hipérbole? A hipérbole nada mais é do que aquele discurso que contém um exagero. Exemplo, nós temos ali, já li isso milhões de vezes e nunca entendi. Milhões de vezes. Você leu esse texto, você leu aquilo que você está se referindo. Será que você leu realmente milhões de vezes? Então você está utilizando da figura de linguagem do exagero, que no caso é a hipérbole, para expressar que você já leu muitas vezes. Só que você acabou ultrapassando aí o limite, né? Você deu uma exagerada. Então esse é o recurso de figura de linguagem, o qual a gente utiliza o exagero para transmitir para o outro aquela informação de uma forma mais forte. A gente potencializa esta informação. Tudo bem até aqui? Acredito que foram muitas informações. Porém, eu quero que vocês façam o quê? Dê uma esticada, bebam uma água,
respire um pouco e no próximo vídeo a gente vai continuar estudando as figuras de linguagem, tá bom? Então até o próximo vídeo.